A paz do Senhor a todos os jovens da nossa querida EBD. Estou muito feliz em mais uma vez estarmos aqui juntos para aprendermos da palavra do Senhor. Hoje, lição número 13, última lição do trimestre. Estamos finalizando, mais uma lição rica que nos trouxe muito aprendizado. E a lição de hoje tem por título Renovando a Aliança. O texto do dia está baseado em Josué, capítulo 24, versículo 31, e diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. A síntese da nossa lição diz: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Então hoje nós vamos ver como se finaliza esse livro de Josué. O povo de Israel foi extremamente abençoado por esse grande líder e nós vamos entender também o porquê que o Senhor continua abençoando aquela nação até os dias de hoje. O texto bíblico está escrito em Josué 24, versículos do 14 ao 21. Não deixe de fazer essa leitura. Então acompanhe comigo a introdução. Depois de um tempo de paz vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. A segunda ocorreu em Siquém, quando, depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Nas duas ocasiões, podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: E eis aqui eu vou, hoje, pelo caminho de toda a terra. Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Isso está registrado em Josué 24, 23. Então, o povo renovou a aliança com Deus para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Então nós vamos estudar essa parte da história hoje, vamos trazer algumas lições para as nossas vidas e finalizar, concluir a segunda lição do ano de 2020 da classe de jovens. Então, no primeiro tópico, nós temos o título Josué reúne o povo em Siló. O primeiro subtópico tem o mesmo tema, Josué reúne o povo em Siló. Então, Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais os liderar e que sua partida para Canaã Celestial estava próxima. Então, esse líder, esse grande líder Josué, ele soube reconhecer, que havia chegado a sua hora de finalizar ali o seu chamado, seu ministério. Então, a lição vai trazer isso pra gente, que é muito bom a gente reconhecer a hora certa de começar as coisas e de terminar também, um ministério, na verdade. Isso demonstra sabedoria e intimidade com Deus. Isso são qualidades que todo líder deve ter. A gente vai ver lá em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Então, há tempo também de iniciar e há tempo de terminar. E Josué, nesse momento, ele já vai vendo que está chegando à sua idade, tá velho, então ele precisa dar instruções ao povo, porque ele, como ser humano, não estaria com eles ali para sempre. Então ele precisava pensar ali para frente, para o futuro. Então ele precisava deixar aquele povo bem instruído para que eles não se afastassem do Senhor, para que eles continuassem seguindo o caminho que o Senhor traçou para aquela nação. Então Josué ele chama, ele reúne o povo, ele sente essa necessidade de reunir as pessoas. Então Josué faz um discurso contundente. A lição vai dizer que isso foi um ato de amor e zelo por aquele povo. Ele vai exortar os hebreus sobre as escolhas que eles deveriam fazer quando Josué não estivesse mais entre eles. E isso é muito bom, um grande líder, um bom líder, ele vai pensar no futuro dos seus liderados, que mesmo que ele não esteja ali, mas que os seus bons ensinamentos eles vão permanecer, mesmo que ele não esteja presente.
Isso é muito bom. Então, ter a visão do futuro que Josué teve, né? No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado. Esforçai-vos. É interessante, né, que Josué ele inicia o seu discurso animando o povo, dando força, encorajando eles. E isso para mim é maravilhoso de um líder, quando ele começa o seu discurso e ele incentiva os seus liderados, ele traz uma palavra de ânimo, né, de força, de apoio para eles. E depois que Josué, né, pede para que eles se esforcem, né, que eles tenham coragem, Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. E por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Então o Senhor está ali através de Josué alertando o seu povo para que eles não venham a sofrer lá na frente por conta da desobediência. A gente sabe que o jugo desigual é algo que o Senhor sempre nos alerta, é algo que traz sofrimento lá na frente. E a gente sabe que a nação de Israel sofreu por conta do jugo desigual que aconteceu entre eles. Então aquele povo estava ouvindo do seu líder palavras, né, que vinham diretamente do coração do Senhor, palavras de ânimo, palavras de advertência, que eles precisavam ouvir, guardar nos seus corações e segui-las, para que eles pudessem ter, né, um futuro glorioso, o futuro glorioso que o Senhor tinha preparado para eles. E aí, né, Josué vai também lembrar, a justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de que, como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Então Josué estava lembrando aí da fidelidade do Senhor, né, que ele continua sendo fiel apesar da nossa infidelidade, mas a gente também tem que saber que nosso Deus ele é um Deus justo, ele é longânimo, ele é misericordioso, mas ele não é injusto. Então, o pecado ele tem consequências. A gente sabe que o preço do pecado é a morte. Então, nós precisamos estar com isso em mente. Josué faz questão de colocar isso no seu discurso para que os hebreus eles não se esquecessem que as nossas atitudes, né, elas têm consequências. A gente escolhe o que fazer, né? A gente escolhe as atitudes, mas a gente não escolhe as consequências. Então a gente sabe que as consequências elas vêm sempre. Então a gente precisa pensar, né, e agir de acordo com aquilo que o Senhor determinou que seria bom. Né? Então aí a nossa lição vai trazer algo para a gente pensar, né? Por que Josué advertiu Israel sobre os tempos vindouros, se ele estava tão perto de morrer? E aí é esse ponto importante que a lição vai trazer para a gente, dos bons líderes, que agem com excelência. Como é que esses líderes agem? Eles sempre têm visão dos dias futuros. Não somente de que eles, né, uma hora eles não vão estar mais ali, mas de se preocuparem de que mesmo que eles não estejam ali, os bons ensinamentos, né, aquilo que o Senhor determinou para eles, vai ser cumprido na vida deles. Então ele tem aquele cuidado, aquele zelo de passar para eles ensinamentos que fiquem, né, que sejam firmados, né, que fiquem ali gravados no coração. Então esse é o bom líder, né? Ele vai, o seu liderado, ele vai seguir adiante, né, mesmo sem, ele se preocupa na verdade que seu liderado siga adiante, mesmo que ele não esteja por perto. E foi por isso que Josué vai fazer esse discurso. E aí a gente vai para o segundo tópico, né, a despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué, ele fez aquela primeira assembleia e agora ele faz uma segunda assembleia, dessa vez não mais para um discurso de despedida, mas para uma palavra profética. Josué, então, narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaque, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos, desde as pragas no Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. Ele traz ao povo, traz à memória do povo a sua história, a sua trajetória, de onde eles vieram, onde eles estavam e, acima de tudo, que quem tinha dado todas as vitórias, que quem tinha feito eles chegarem até ali foi
o Senhor. Não tinha sido a força deles, mas tinha sido a força que vem do Senhor. E aí Josué vai construir um memorial, e esse é o assunto do segundo subtópico, né? O memorial. Concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor, como ele e sua casa o fariam. E aí é algo interessante para a gente destacar, né? Quando Josué ele vai dizer que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Josué, ele tinha consciência de que ele era o líder espiritual da sua casa, né? Então ele não falou assim, eu só vou servir ao Senhor e a minha casa serve se quiser. Não, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele era o líder espiritual, ele tinha consciência disso, né? E nós como jovens, nós precisamos também ter essa consciência, né, da liderança espiritual que há, né, quando se forma uma família. E Josué, ele vai afirmar isso para o povo, né, que ele e sua casa serviriam ao Senhor. E perguntou, né, e questionou aos hebreus, né, que quem quisesse seguir o exemplo, que seguisse. E o povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué, ele vai fazer esse memorial, né, para que toda vez que eles observassem, né, eles olhassem aquele memorial, eles pudessem ser lembrados daquilo que eles tinham feito naquele dia, né, aquela aliança que eles tinham renovado com o Senhor. E né, isso é interessante, né, porque nós homens, nós com frequência nós esquecemos os compromissos morais e espirituais que nós firmamos, mas o Senhor ele não se esquece. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Que aquilo que a gente promete, aquilo que a gente promete a gente cumpra, porque pode ser que a gente esqueça, mas o Senhor, ele não se esquece. Inclusive a Bíblia não vai cobrar da gente nenhum voto, mas que se a gente votar, que a gente possa cumprir esse voto. Isso é muito importante a gente ter em mente de que a gente não pode se esquecer daquilo que nós prometemos ao Senhor. Isso é importante. Então Josué, naquele momento, né, quando eles firmam aquela aliança, né, eles renovam a sua aliança com o Senhor, ele vai erguer aquele memorial para que eles não se esqueçam da promessa que eles tinham feito, né, do pacto que eles tinham renovado com o Senhor. E Josué, inclusive, falando que aquela pedra serviria para prestar testemunho, ela seria o testemunho daquilo que eles tinham feito naquele dia. E aí a gente vai chegar no terceiro subtópico, Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima o ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Então, nesse último capítulo, né, do livro de Josué, nós vamos ver, né, o registro do falecimento de Josué com 110 anos, os ossos de José que foram trazidos desde o Egito, né, que ele tinha pedido para que os ossos dele fossem levados para ser enterrados na Terra Prometida, e ali eles estavam fazendo aquele pedido, né, de José se cumprir. E também o falecimento do sacerdote Eleazar, filho de Arão. E eles encerram esse ciclo, como a lição vai dizer, né, de uma forma honrosa, de uma forma digna, deixando um legado para aquela nação que estava se formando. Haviam muitas coisas para se realizar ainda, mas aqueles líderes, né, aqueles dois líderes, Josué e Eleazar, eles encerram a sua participação, vamos dizer assim, de forma maravilhosa, né? De porque haviam tido muitas batalhas, mas também haviam tido muitas conquistas, havia um legado, havia ensinamentos valiosos que eles tinham trazido para aquele povo, e ali eles encerravam sua participação na jornada de Israel. Acho que é o pastor Agnaldo Betti que fala muito isso, que ele diz que o difícil não é começar bem, o difícil é terminar bem. E esses dois líderes, eles foram um exemplo para a gente, de que a gente pode sim iniciar bem e a gente pode sim finalizar aquilo que nós temos, as nossas tarefas, as nossas obrigações, vamos dizer assim, bem, né, de forma boa. Então, esses dois líderes, né, encerram sua participação e deixam ali para aquela nação grandes ensinamentos
e grandes lembranças também, né? Porque quantas batalhas, né, que Josué participou e Eleazar, né, como sacerdote também estava ali presente. E o Senhor foi com eles, em grandes momentos, não só em batalhas, mas em grandes momentos daquela nação. E esses dois líderes são exemplo para aquela nação. E aí a gente vai chegar no terceiro tópico, um salto para o futuro. Nesse tópico nós vamos passear um pouquinho na história, né, de Israel, uma história um pouco mais recente. A gente vai ver que nesse primeiro subtópico, né, o renascimento de uma nação, no fim do século XIX vai surgir um movimento político nacionalista que vai se chamar sionismo. Esse movimento ele pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Houve uma explosão da imigração do povo judeu, principalmente entre as décadas de 30 e 40, com a perseguição nazista, né? Os judeus eles se espalharam pelo mundo e, diante disso, os árabes daquela região, né, promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus para a Terra Santa. Mas em 1947, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, numa sessão histórica na ONU que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, ele deu o voto de Minerva, que é um voto que desempata uma votação, e aí foi aprovada a criação dos dois estados independentes, que foi o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Os judeus aceitaram, né, de bom grado essa divisão, mas as lideranças palestinas e árabes não. Mas em 14 de maio de 1948 foi declarada a independência do Estado de Israel. Então Israel volta a ser uma nação. E aí a gente vai ver no segundo subtópico que houveram várias guerras e conquistas. Eu coloquei aí uma linha do tempo dos fatos, né, que a lição vai trazer para a gente. Então em 1948 o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia e o Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Em 64, como contraponto, né, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, que a gente conhece pela sigla OLP, sob o comando de Yasser Arafat. Em 67, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, foi uma guerra que durou 6 dias. O Egito, a Síria e a Jordânia atacaram Israel e Israel saiu mais uma vez vitorioso dessa batalha. Em 73, Egito e Síria guerrearam contra Israel e o Senhor mais uma vez concedeu vitória aos hebreus. Em 79, o primeiro-ministro de Israel ele assinou um tratado de paz com o Egito e aí foi quando eles devolveram, né, a península do Sinai. Mas o clima de tensão continuou, né, e em 82 Israel contra-atacou e ocupou uma das bases que eram usadas para lançamento de foguetes pela OLP. Isso foi no sul do Líbano. E aí nessa data o Irã ele vai ele vai financiar, na verdade, a criação de um grupo terrorista xiita, Hezbollah. Então esses episódios, né, que a lição vai trazer alguns deles, houveram muitos mais, mas a lição vai trazer para a gente para relembrar um texto profético que está escrito em Lamentações 2,16, que diz assim: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramo-la. Então, o mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessas de Deus. Israel tem promessa do Senhor. E tem sempre o mal está sempre em conflito, né? Sempre tentando tirar do foco, tirar dos caminhos que o Senhor tem traçado para aquela nação. E por isso há tantos conflitos, há tantos problemas que ainda existem até hoje naquelas regiões, mas Israel tem sempre saído vitorioso das batalhas, porque o Senhor guarda, né, guarda os seus filhos. E no terceiro e último subtópico da nossa lição, nós temos aqui das intifadas até os dias atuais. O que seria intifada, né? Intifada é uma palavra árabe que significa agitação, levante, revolta. Então, até o momento, já aconteceram 7 intifadas da população civil da Palestina contra o Estado de Israel. E entre
A primeira, na verdade, aconteceu entre os anos de 1987 e 1993. A segunda aconteceu entre os anos 2000 e 2005, sendo que em 2002 Israel ele construiu um muro para proteger seu território na fronteira da Cisjordânia, com a Cisjordânia. E, né, além do milenar desentendimento étnico, por causa dos conflitos do século XX, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Então, eles e seus descendentes hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. Nós sabemos que essas tensões, né, provavelmente serão solucionadas, né, quando o anticristo estiver reinando. Né? Então, até lá, nós vamos estar vendo esses conflitos sempre acontecendo. E talvez a gente se pergunte, né, uma pergunta que vem na lição, né, por que Deus continua abençoando Israel, mesmo após terem rejeitado o Filho de Deus? Nós sabemos que o povo de Israel até hoje espera o Messias. Então, por que será que Deus continua abençoando Israel, mesmo eles tendo rejeitado o Filho de Deus? Então, a lição vai trazer a nossa lembrança, né, que Deus ele permanece fiel, embora sejamos infiéis. E, por isso, Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais, continua sendo alvo do seu terno cuidado. Então, o Senhor, ele não nos abandona, mesmo quando nós não somos fiéis. E aí a gente vai chegar na conclusão da nossa lição, que diz o seguinte: Josué e Eleazar partiram para Canaã celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, boas e más, sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. O Senhor, ele não perde o controle da história, ele tem tudo nas suas mãos. Então, a gente mesmo hoje, né, acho que a gente está vivendo um momento que muitas pessoas estão aí sem esperança, desesperadas, ansiosas, mas não precisamos ficar assim. O Senhor, ele tem o controle, ele nunca perde o controle de nada. Então, vamos confiar no Senhor, assim como aqueles líderes, né, Josué e Eleazar, eles confiavam sempre no Senhor dos Exércitos. E aí a gente vai hoje concluir, né, mais uma lição, na verdade, né, mais um trimestre. E eu quero te incentivar, né? Primeiro te agradecer, né, porque você esteve durante esse trimestre juntinho conosco, estudando a lição e estudando a palavra do Senhor através das nossas lições. Domingo sempre é aquele dia, para mim é o dia da EBD. E a gente acordar cedo, né? Que nem tá aí na imagem que eu coloquei aqui, né? Acordar o cérebro no domingo, às 9 horas, para a gente ir para a EBD. Às vezes é algo que a gente precisa, né, se esforçar para fazer, mas que vale muito a pena a gente estudar a palavra do Senhor juntos ali na EBD. E aí eu quero deixar até um abraço para minha sala, né, minha classe de jovens ali na igreja sede. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Nós um dia desses, até para matar a saudade, tivemos uma aula online e isso foi muito bom. Né, a gente vê que nós gostamos, né, de estar sempre estudando a palavra do Senhor. E para a gente encerrar essa aula, eu gostaria de deixar para vocês um versículo que está em Josué, foi o livro que nós estudamos esse trimestre. Capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, na EBD, né, nós falamos da palavra e durante a semana a gente medita nessa palavra, a gente vai guardando ela no nosso coração, a gente vai aplicando ela no nosso dia a dia, isso é muito bom. E aí, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a palavra está aqui, ó, dentro do coração, a gente vai ser bem sucedido, porque a gente vai sempre estar procurando agradar ao nosso Deus. Então, para você que não faz parte da EBD, nunca frequentou a EBD ou já frequentou e deixou de frequentar, eu quero te incentivar. Talvez agora não é o melhor momento para a gente estar indo, porque nós não estamos tendo a aula presencial. Mas quando nós voltarmos, que você possa fazer parte da sala da EBD, da tua congregação, da tua igreja, certo? E que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento. E que além de aprender, que nós possamos com certeza pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor.
Que o Senhor te abençoe e até a próxima oportunidade.